Olá, irmãos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos ler o capítulo 1 de Daniel. Vem comigo, pegue sua Bíblia e vamos juntos conversar sobre esse capítulo 1 que Deus está nos revelando através da palavra. Porque é o que eu sempre digo, a palavra inteira, a Bíblia inteira é uma revelação para nós. É um conselho que Deus está passando para nós. Então, nada da Bíblia, não tem um versículo da Bíblia que não seja para nossa edificação espiritual. Porque a Bíblia é um livro sagrado, é um livro santo. Eu vou te contar uma coisa que eu já li a Bíblia mais de 5 vezes. A Bíblia inteira, de capa a capa. Eu já li mais de 5 vezes. Mas todas as vezes que eu abro um versículo para mim ler, é algo novo. É uma interpretação nova que Deus está me dando. Então, a Bíblia, ela é como a sede, né? Que sempre você vai sentir a sede. Então, você sabe que se você tomando água, daqui a pouco você vai tomar aquela mesma água para matar outra sede. E é assim mesmo que é a Bíblia. A Bíblia, você lê um versículo, hoje ela te dá uma interpretação, amanhã você lê de novo aquele mesmo versículo e aquele mesmo capítulo, vai te dar uma outra interpretação. Então é um livro assim muito misterioso, é muito misterioso a Bíblia. E vamos hoje conversar um pouquinho sobre o que Deus está nos revelando agora, né? Porque amanhã ele pode estar com outra revelação através desse mesmo capítulo. Talvez para você Deus está revelando outra coisa, uma coisa que você precisa saber para você ter, né, na sua vida espiritual um entendimento de algo, né, que você necessita. Então é muito construtivo, né, a gente ler a Bíblia permanentemente. Não é porque você já sabe, eu já sei tudo que está na Bíblia, eu já li a Bíblia mais de 10 vezes, mas engana você. O coração do homem é enganoso, assim a Bíblia também nos revela. E é enganoso mesmo, porque todos os dias nós aprendemos uma nova interpretação bíblica. Então eu convido você, venha junto comigo fazermos esta interpretação aqui no livro de Daniel, capítulo 1, que nos diz: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O que significa? O rei de Judá, ele veio, né, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadir Jerusalém. E ele sitiou, o Nabucodonosor sitiou Jerusalém. E o Senhor deu em suas mãos Joaquim, rei de Judá, uma parte dos vasos da casa de Deus, os quais eles levaram para a terra de Sinear, para a casa de seu Deus, e colocou os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse às Penaz, chefe de seus eunucos, que trouxeste dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não se houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria e conhecimento, e entendimento de conhecimento, e que eles tivessem capacidade para permanecerem no palácio do rei, e que lhe ensinasse a escrita e a língua dos judeus. Olha como era importante o povo de Israel. As outras tribos, as outras nações que a gente fala, quando a Bíblia fala tribo, nações. Então, as outras nações, elas invejavam do povo de Israel. Então, eles queriam, né, aqueles jovens, porque eles sabiam que os jovens eram sábios, Deus dava inteligência, Deus dava capacidade para o trabalho. Às vezes você vê alguma coisa que a Bíblia fala que na terra não tem nada novo. Então tudo já existiu. Tudo já existiu. Então o que a gente observa?
que esses jovens, o povo de Israel era um povo muito sábio, muito inteligente, porque Deus instruía esse povo. Era Deus que andava com eles, assim, lado a lado. E os povos de outras nações, eles tinham esse conhecimento. Eles sabiam que o povo de Israel era um povo sábio, um povo inteligente, um povo de muito conhecimento, de muita sabedoria, porque Deus passava essa sabedoria para o povo de Israel. E o rei lhes determinou uma porção diária da comida e do vinho que ele bebia, com os quais eles seriam criados durante 3 anos, e no fim desses, eles estariam diante do rei. E eles foram lá em Judá e encontraram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes colocou outros nomes, como Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. Perdão, irmãos, eu peguei uma tosse, uma gripe, estou um pouco resfriada, mas a gente vai trabalhar assim. Então, por que o povo da Babilônia, eles mudaram o nome dos filhos de Israel quando eles levaram? Porque o nome dos filhos de Israel era conhecido, né? Ele era muito conhecido, esses nomes. Então as pessoas sabiam, até pelo nome, eles sabiam que a pessoa era de Judá, era de Israel, eles sabiam, eles conheciam, né? Eles tinham esse conhecimento pelo nome das pessoas. Então, o rei Nabucodonosor, ele não queria, né, que a nação dele soubesse que ele tinha ido pegar esses homens lá de Judá. Porque, agora imagina, se todos, né, soubesse que esses homens de Israel seriam homens inteligentes, sábios, todas as nações iriam, né, furtar, né, iriam escravizar esse povo. E para o rei da Babilônia não era bom para eles terem, que todas as nações soubessem que o povo de Israel era o povo sábio. Então não era bom. Então o que ele fez? Vão trocar o nome deles. O próprio chefe já dos eunucos lá, eles trocaram o nome deles. E é engraçado que a gente tem que observar o que fala? Chefe dos eunucos. Você observa que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram ser eunucos em Babilônia. Eles se fizeram passar por eunucos para o povo da Babilônia. Olha o que o rei fez com eles. Tiraram a privacidade deles serem, né, pessoa normal, ter mulher, ter esposa, tiraram isso deles, fizeram que eles fossem eunucos. E Daniel colocou em seu coração que não se tornaria impuro com a comida real, nem com o vinho que ele bebia. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se tornar impuro. Daniel pediu que Beltesazar, né, que era o Beltesazar, que ele trocou o nome para Daniel. Então eles pediram, né, olha, eu não quero, a gente não vai comer a comida do real. Por que ele não queria comer a comida real? Porque eles sabiam, porque a comida desses principados, desses homens poderosos, a comida deles todas voltada para a espiritualidade do mal. Então, quem fazia a comida deles ali era tudo feiticeiro, era tudo magia, tudo era envolvido com magias de bruxaria, de coisas, né? Então, ele não quis comer a comida real. Quantas vezes fala, eles eram bobos, eles eram idiotas, porque eles não comiam, não queriam aproveitar. Não, eles sabiam. Até nisso eles eram sábios.
Eles não queriam, eles não comiam. Muitas das vezes as pessoas querem, né, comer do manjar, né, dos poderosos, mas não sabe que aquele manjar dos poderosos tem algum feitiçaria no meio. Eles fazem muitas feitiçarias para você ficar mais jovem, para você ficar mais bonito. Então ali tem coisas, ingredientes ali naquelas comidas, como fala, perigosas, né, digamos assim, para uma pessoa religiosa, uma pessoa cristã, alimentar. E aqui diz, Deus fez com que Daniel alcançasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E o chefe dos eunucos disse para Daniel, eu estou com medo do meu senhor, o rei que determinou vossa comida e vossa bebida, porque ele veria vossas fisionomias mais tristes do que um dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo minha cabeça diante do rei. Então Daniel disse para o supervisor, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por favor, experimenta teus servos 10 dias e nos dei vegetais para comer, água para beber. Então se observe diante de ti nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a comida real, conforme o que vires, considerem teus servos. E ele constituiu isto e o testou durante 10 dias. Então, Daniel, ele tinha tanta certeza do que ele estava falando, ele tinha tanta convicção, né, que aquela comida do rei era uma comida maligna. E ele fez com que o chefe, né, dos eunucos, o chefe deles lá, ele conseguiu convencer o chefe dos eunucos pela sabedoria, pela persuasão, né, que ele deve ter falado com o chefe, né, para que o chefe testasse eles. Olha, a gente vai comer só verduras. Se a gente ficar com um semblante triste, aí a gente come a comida do rei. Mas vamos fazer esse teste conosco? Aceita fazer esse teste conosco? Aí o eunuco, né, o chefe deles, aceitaram essa proposta. E eles fizeram, olha só. E ao fim de 10 dias, ele olhou sua aparência e era melhor. E eles estavam mais fortes do que os jovens que comeram da comida real. Então o supervisor lhes tirou a comida e o vinho que lhes deviam beber e lhes deu vegetais. E para estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento, a inteligência e toda a escrita e sabedoria. E Daniel teve entendimento de toda visão e sonhos. Olha que maravilha a gente obedecer a palavra de Deus. A gente não deve, como diz o outro, meter as mãos pela cabeça, que é o ditado. Por quê? Muitas das vezes você deseja algo do mundo, mas só que aquele algo é algo que pode te trazer tristeza, amargura. Então nós temos que ser inteligentes, não abraçar o mundo. Em muitas passagens bíblicas, você vai ver essa mensagem que Deus nos deu, que nós não devemos ter inveja, querer, cobiçar as coisas mundanas. E aqui fala, e no fim de 2 dias, em que o rei falou para que os trouxesse, o chefe dos eunucos apresentou diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e ele não encontrou entre todos eles ninguém igual a Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e eles estiveram diante do rei. E toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre os quais os questionavam, o rei os achou 10 vezes superiores sobre todos os magos, astrólogos e todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei de Ciro. Observa que a Bíblia, ela enfatizou
Na época, magos, astrólogos eram pessoas estudadas, pessoas que tinham muito conhecimento. Eles eram muito estudados, principalmente para conviver no palácio real. Não era qualquer pessoa, qualquer mago, qualquer astrólogo que iria viver junto com o rei. O rei queria o melhor. Ele queria a melhor pessoa, a melhor que tinha maior capacidade de conhecimento de tudo. Eu creio que de bruxaria, o quanto que esses magos faziam bruxaria na comida do rei, para o rei ficar mais forte, para o rei ficar mais sabido, mais inteligente. Eles usavam de todos artifícios possíveis para que o rei viesse, né, a ser o melhor diante de toda a nação. E a gente observa que também existiam os astrólogos. E a Bíblia nos revela o quê? Quem era o rei achou mais, olha só, vamos ler de novo 20. E o rei achou 10 vezes Sadraque, Mesaque e Abednego melhor do que os magos e os astrólogos dele. Aí vamos continuar, que dá tempo. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos com os quais seu espírito se perturbou e seu sono foi embora. E o rei mandou chamar os magos e astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que relatassem para o rei seus sonhos. E eles vieram e permaneceram diante do rei. E o rei lhe disse: eu tive um sonho, e meu espírito se perturbou para conhecer o sonho. Os caldeus disseram para o rei em aramaico: ó rei, vive para sempre. Diz o sonho que teus servos, e nós daremos a interpretação. O rei respondeu e disse para os caldeus: esta é a palavra decreta por mim. Se não me fizerdes saber os sonhos e sua interpretação, sereis feitos em pedaços e vossas casas reduzidas a escombros. Mas se vós me declarardes o sonho e sua interpretação, vós recebereis de mim presentes, recompensas e grande honra. Portanto, me relatai o sonho de sua interpretação. Uma vez mais, eles responderam e disseram: diga ao rei os sonhos a seus servos, e sua interpretação nós tornaremos conhecida. E o rei respondeu dizendo: eu sei, com certeza, que vós quereis ganhar tempo, porque perturbeis que esta é a palavra decretada por mim. Mas, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será para vós: preparaste palavras mentirosas e perversas para as dizer perante mim, até que o tempo seja mudado. Portanto, me dizes o sonho e sabereis que vós me podereis dar a sua interpretação. Olha só, o rei queria que os magos deles, os astrólogos, todos os encantadores, revelasse o sonho que ele teve. Mas ele não queria dizer o sonho. Ele queria que eles revelassem o sonho e a interpretação do sonho. Tá entendendo? E eles acharam impossível. E olha que eles eram magos. Magos do maior estirpe. Porque quando você... magos é aquelas pessoas que fazem grandes feitiçarias. Que tem muito conhecimento na magia negra. Eles poderiam, né, pegar e falar: ó diabo, fala aí pra nós aí, conta aí pra nós, porque nossa cabeça tá em jogo. Conta aí pra nós qual que é o sonho que esse rei teve, que esse homem teve, porque a nossa cabeça tá em jogo. Revela aí pra nós. Eu imagino, né, quanta bruxaria pesada que esses magos fizeram para conseguir de Satanás o sonho, que o Satanás revelasse o sonho para eles. Mas vamos continuar. E os caldeus não responderam diante do rei e disseram: não há homem algum sobre a terra que possa interpretar a palavra do rei, que não há nenhum rei
grande ou poderoso que pergunte semelhante coisa a qualquer mago, astrólogo ou caldeus. Veja só. E eles ainda ficaram irritados. O senhor tá maluco, só não falou, o senhor tá louco, né? Só não falaram isso pro rei, porque o rei degolaria a cabeça deles. Mas eles disseram pro rei, o senhor tá... Isso não se faz. O senhor, olha a pergunta que o senhor está fazendo para nós. O senhor quer que a gente descobre que sonho que você sonhou? Revela para nós o sonho que a gente vai dar a interpretação. Porque o diabo não estava, ele já tinha feito toda a magia negra que podia, né, acontecer para que o diabo revelasse para eles. Mas o diabo também não revelou, Deus não permitiu, né, que o diabo revelasse, porque o diabo, nós temos que entender uma coisa, o diabo só faz coisas quando Deus permite que ele faz. Se Deus... Aí a gente observa que o diabo, ele não interpretou o sonho, ele não deu, né, a dica, não que o diabo não soubesse, o diabo sabia, mas porque Deus não permitiu que o diabo fizesse isso. O diabo, ele obedece a Deus. Ele só faz as coisas quando Deus ordena. Quando Deus permite que ele faz, aí ele faz. Vamos continuar. O assunto, aí fala, no capítulo 2, no versículo 12. Por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que executassem todos os sábios da Babilônia, porque os sábios não souberam revelar o segredo do sonho do Nabucodonosor. E o decreto saiu que todos os sábios deviam ser mortos, e procuraram Daniel e seus amigos para que fossem mortos. Imediatamente Daniel retornou com conselho e discrição para Arioque, capitão da guarda do rei, que havia saído para matar os sábios de Babilônia. E ele respondeu e disse para Arioque, o capitão da guarda do rei, por que o decreto do rei é tão severo? Arioque então explicou o caso a Daniel. Então Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, que ele daria ao rei a interpretação. Então Daniel voltou para sua casa e informou para Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, que lhes pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, e que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então o segredo foi revelado a Daniel em visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Olha, tremendo é o nosso Deus. Os magos fizeram muitas feitiçarias. Com certeza eles fizeram muitas. Eles se reuniram, eles fizeram conselhos, né, entre eles para dar uma interpretação, dar uma revelação para o rei. E eles estavam desesperados. Imagina você, porque a palavra do rei era uma palavra, era um decreto. Se ele tivesse mandado matar, o povo ia obedecer, os capitões iriam obedecer, ia matar todos eles. Então eles estavam desesperados. E Daniel, vendo todo aquele alvoroço que estava acontecendo no palácio, Daniel pegou e falou, me dê um tempo, rei, dê um tempo para mim. Deve que ele pediu lá não sei quantos dias, né? E ele foi orar, jejuar, e Deus revelou. Olha só, e Daniel falou dizendo, abençoado seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque a sabedoria e o poder são dele. E ele troca os tempos, as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria para os sábios e o conhecimento para os entendidos. Ele revela o profundo e o segredo das coisas, conhece o que está na escuridão, e a luz mora com ele. Ó Deus de meus pais, eu te engrandeço, eu te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te perguntamos, porque tu nos fizeste saber o assunto do rei. Depois disso, Daniel foi ter com Arioque, a quem o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele disse assim, não mandes matar os sábios da Babilônia, faz-me entrar à presença do rei, e eu darei
ao rei a interpretação. Então Arioque depressa trouxe Daniel à presença do rei. Ele disse assim: eu encontrei um homem dentre os filhos dos cativos de Judá que fará conhecida a interpretação ao rei. E o rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu me dar a conhecer o sonho que eu tive e a sua interpretação? Eu imagino o rei sentado naquele trono dele e Daniel simples à porta junto com o chefe que levou ele até o rei. E o rei lhe pergunta: podes você fazer conhecer o meu sonho? E ele responde: o segredo que o rei procura desvendar, nem os sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem interpretar para o rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. E ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Teu sonho e a visão de tua cabeça sobre tua cama são estes. Ó rei, enquanto estava em tua cama, teus pensamentos surgiram sobre o que há de ser depois disto. Aquele que revela o segredo te fez saber o que há de acontecer. Quanto a mim, esse segredo me foi revelado porque eu não tinha maior sabedoria. Não porque eu tenha maior sabedoria que os outros, que todos os outros viventes, mas para saber fazer ao rei sua interpretação e para que entendesses os pensamentos de teu coração. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua, e essa estátua era enorme. Seu esplendor era extraordinário. Estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro puro. Teu peito e teus braços eram de prata. Teu ventre e tuas coxas de bronze. Suas pernas de ferro, e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas olhando, uma pedra foi cortada, não por mãos, o qual bateu na estátua sobre seus pés de ferro e barro e a esmagou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram esmagados, e se fizeram como palha nas eiras do verão. E o vento os levou, e não se achou vestígio algum deles. E a pedra que bateu na estátua se tornou uma grande montanha, e encheu toda a terra. Este é o sonho e sua interpretação, diremos perante o rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, poder, força e glória. Aqui, quando Daniel falou, tu, ó rei dos reis, porque Nabucodonosor, na época, que era o rei da Babilônia, a Babilônia era a nação maior entre todas as nações da época. A Babilônia era a capital das nações, digamos assim. Então, o rei Nabucodonosor, ele era o rei dos reis de toda a terra. Então, por isso que Daniel, ele se refere ao rei dessa maneira. E onde quer que habite os filhos de homens, em cuja mão ele entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez dominar sobre eles, tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, que dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro esmaga e quebra tudo. O ferro que esmaga todas as coisas, assim ele esmagará e fará em pedaços. E quanto aos pés e os dedos que vistes, parte de barro de oleiro e parte de ferro, este será um reino dividido,
Entretanto, haverá nele parte da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro. Então, a parte do reino será forte e a outra parte será frágil. Como viste o ferro misturado com barro de lodo, então os descendentes do povo se misturarão, mas não se fundirão um com o outro. E eis que com o ferro não se mistura com o barro. O que está na minha interpretação, na minha humilde interpretação. Quando fala que ele fala, né, que o reino dele seria dividido. Então, haveria mais nações, muito mais nações, que seria. Então, não teria mais um só que teria o poder sobre todas as nações. Então, aquilo seria repartido. Quando fala que ele seria repartido, aqui fala que seria, né, quando seria de bronze, que era o ouro, o bronze, né? Então, e o barro. Então, o que seria, né? O barro seria o quê? Várias nações pequenas. E essas nações pequenas, elas não se misturariam. O povo de Israel não se misturariam com as nações mundanas, com o mundo. Por isso que fala que ia ter, né? Que aqui fala, olha aqui, ó. Como viste o ferro misturado com o barro do lodo, então os descendentes do povo se misturarão, mas não se fundirão um com o outro, e eis que como o ferro não se mistura com o barro. Ele está dizendo, o povo de Israel, o povo que é de Deus, mas que Nabucodonosor queria destruir, porque aqui ele está falando de um reino, ele está falando para Nabucodonosor, que Nabucodonosor ele tentava destruir o povo de Israel, ele fazia de tudo para destruir o povo de Israel na época. Então Deus estava mostrando para ele, olha, você pode tentar fazer de tudo, mas o barro não se mistura com o ferro, ele não vai se misturar. Então o meu povo, é como se Deus estivesse falando para Nabucodonosor, o meu povo permanecerá intacto. Você pode até destruir algum, mas ele continuará intacto. Ele vai até o fim. O meu povo levará essa mensagem, o meu povo será meu até o fim. Eu cuidarei do meu povo. Você tenta destruir. Você está entendendo? É isso que está nos revelando. A palavra de Deus está nos revelando. Porque Nabucodonosor, ele era um homem muito cruel. Ele fazia de tudo para destruir o povo de Israel. Fazia de tudo, porque ele sabia que o povo de Israel era um povo inteligente, como eu mesmo falei para vocês. Eles foram, destruíram a cidade, mas eles pegaram os homens inteligentes e levou para o palácio dele. E até mudou o nome para que as outras nações não soubessem que aquele povo, que aqueles homens ali, eram homens de Deus. E nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que será para sempre. Jamais será destruído, e este reino não passará para outro povo. Ele esmagará e consumirá todos esses reinos, enquanto ele mesmo permanecerá para sempre. Como viste que no monte foi cortada uma pedra, não por mãos, e ela esmagou o ferro, o bronze, o barro, e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que será depois disto. E o sonho é certo, e sua interpretação é digna de confiança. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oferenda e perfumes suaves. E o rei perguntou a Daniel e disse: certamente que vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e aquele que revela segredos, pois tu pudeste revelar esse segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e magníficos presentes, e o fez governador sobre todas as províncias da Babilônia, e fez chefe supremo sobre todos os sábios da Babilônia. Olha que
mistério. Olha o mistério. O povo de Israel veio ser governador na Babilônia. Uma nação poderosíssima. Olha o que Deus faz. Deus esmaga. Deus esmagou o que aqui? Deus já esmagou ali o coração do Nabucodonosor. Deus esmagou, colocando quem como governador? Sadraque, Mesaque, Abednego. Olha o grande mistério que Deus faz. Com Deus não se brinca. E o rei se humilhou diante de Daniel. O rei deu presentes e o fez governador. Olha o que Deus fez fazer, que o rei fizesse. E Daniel pediu ao rei que designasse como administradores sobre a província de Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na corte real. Esse é o nosso Deus. Agora eu pergunto, você ainda quer abandonar esse Deus poderoso? Esse Deus que faz com que o diabo se estremece? Você quer adorar um demônio que tem medo de Deus? Eu prefiro ir direto no dono. Vou direto na fonte. Eu não quero pegar fonte, eu não quero pegar biquinha não, que cai por aí não. Eu quero ir direto lá na fonte. E quem que é a fonte maior é Deus. É o que Daniel fez com os amigos dele. E eles foram, né? Bem-aventurados. E até hoje, a revelação desse sonho é isso. Que estamos aqui para mostrar para o mundo que Deus revelou que o povo dele seria eterno e eternamente, para todas as gerações. Ele tem um povo em todas as nações. Irmãos, é muito grande, é muito forte. Em todas as nações, até aquelas nações que são antirreligiosas, porque tem nações aí que não pode pregar o evangelho. Mas ali, dentro daquela nação, tem o povo de Deus. Tem ali constituído um povo de Deus. Essas nações sobrevivem porque dentro delas tem o povo de Deus. A sua casa se subsiste porque dentro da sua casa tem você. Que você é uma pessoa de Deus. Você sofre, mas você está ali. Aquela casa ainda está erguida, porque aquela casa já era, a sua casa já era para ter acabado há muito tempo. Mas é porque você está aí dentro dessa casa. Porque você é um povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus. As nações, a Bíblia fala, esse sonho de Daniel, ele revelou esse sonho que todas as nações teriam o povo de Deus. Ai, irmão, é muito forte. É muito forte. Na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, mostra que você pertence a um Deus vivo. Não se mistura. Não se mistura. Você está lá dentro, mas não se mistura. Tá entendendo? Não se mistura com esse povo, porque se você misturar, você pode perecer. Não se mistura, faça como Daniel. Nem coma do manjar, não coma do manjar. Ora, pede a Deus sabedoria, pede a Deus conhecimento, discernimento para você vencer Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor aqui, ele está figurativo, uma figura de Satanás. Porque ele quer destruir, ele queria com todas as forças dele, o poder que ele tinha. A Bíblia fala que ele era o rei de todas as nações. Ele queria destruir o povo santo. Ele queria destruir o povo de Israel. Mas Deus foi tão misericordioso que deu um sonho para ele. Olha, você quer destruir o povo? Eu creio que nesse sonho
Eu creio que ele talvez ele nem compreendeu a magnitude ou a interpretação mais exata desse sonho. Eu creio que ele não entendeu. Porque eu acho que se ele tivesse entendido, Deus fez ele confundir a cabeça dele, que ele colocou Daniel como governador. Porque eu acho que ele era um homem tão rude, tão adverso ao cristianismo, ao povo de Israel. Quando eu falo povo de Israel, irmão, eu não estou falando da nação Israel, eu estou falando do povo de Jacó, aquele povo que intercedia, que procurava Deus. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando nação, não, tá? Eu não estou falando nação. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, ele está em todas as nações. O povo de Israel no sentido de Deus, o povo do cristianismo, ele está em todas as nações. Mesmo naquelas nações antibíblicas. Ali tem um povo de Deus, um povo clamando. Essas nações ainda subsistem, porque ali dentro dessas nações tem um povo santo, tem uma mulher de oração, tem um homem de oração. E eu quero falar isso para você. É tão verdade que eu estou falando, que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por Ló. Intercedeu por Ló. Deus permitiu que Ló saísse das nações, daquela nação, para ele destruir aquela nação. Ele tirou Ló de lá de dentro, porque Abraão intercedeu. Por isso que eu falo, se lá tiver um povo santo ali, aquela nação ainda tá existindo, por causa do povo santo. Se esse povo entendesse a grandeza, a importância do povo evangélico. Por isso que a Bíblia fala que no final dos tempos, eles vão pegar um povo de Israel e vai fazer o povo de Israel ser um Deus. Eles vão compreender. Não é que eles vão lá pegar um judeu e vai fazer o judeu ser pastor deles, como muita gente pensa. Não é isso. Eles vão pegar uma pessoa que é religiosa, uma pessoa que é cristã, que temente a Deus, e vai fazer dessa pessoa um Deus. Vai voltar, sabe aquela época que eles pegavam homens que falavam que eram religiosos porque as nações estavam tão perdidas, tão desesperadas, que elas pegavam qualquer pessoa que falasse que é da linhagem de Israel. Às vezes a pessoa nem tinha tão conhecimento espiritual no sentido entre Deus e a pessoa, mas só da pessoa falar assim, eu sou uma descendência, a minha mãe era muito religiosa, a minha mãe era uma pessoa cristã. Então só deles pensarem que a pessoa era uma pessoa cristã, era descendente de um cristão, eles pegavam aquela pessoa e faziam com que aquela pessoa fosse um líder religioso entre eles. Porque o mundo na época, e vai voltar essa época, vai voltar. Não pensa você que vai voltar? Vai voltar. Vai voltar essa época, porque cada dia que passa, a gente observa, até dentro das igrejas, as igrejas estão frias espiritualmente. Hoje é só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. Então vai haver um momento que a pessoa vai ficar tão desesperada que eles vão pegar pessoas nas ruas e vão falar, você é um... Porque pelo nosso vestimento, a pessoa que é... Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser luz. A pessoa, irmãos, que é evangélica, ela traz uma luz no rosto. Então as pessoas ímpias, as pessoas do mundo, eles não têm, eles observam isso em nós. Então que nós temos uma luz que ilumina, irradia, né, amor, irradia a presença de Deus. Então eles vão agarrar, vai chegar uma época que eles vão agarrar essas pessoas. E vão fazer essas pessoas ser um pastor deles, reunir com eles. É maravilhoso. Eu fico assim, como que Deus é tremendo, né? Como que Deus é tremendo, Ele faz acontecer. E Ele vai fazer isso. Agora eu pergunto para você, o que você está esperando para abraçar
esse Deus tão grande? O que você está ainda, o que te impede para você andar na presença de Deus? Resolve logo sua vida. Faça o quanto antes. Seja um cristão. Procure andar na presença de Deus, fazendo a vontade dele. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho que todo, por isso que ele disse, e vai acontecer, no final do tempo, todo, ele não falou nenhum e nem em vários lugares, ele falou todo joelho se dobrará diante de mim. Então, o mundo está caminhando para esse momento. Porque as pessoas não vão suportar mais as depravações mundanas, as ilicitudes. As pessoas, os próprios ladrões não vão querer mais roubar. Porque se eles roubarem, eles vão apanhar, porque as pessoas não vão ter mais amor, não vai ter mais compaixão. Não veio aqui no Espírito Santo, recentemente, um ladrão foi roubar um condomínio, eles pegaram ele e deram uma paulada nele. Isso já está se materializando, esses acontecimentos, no nosso mundo real. Isso já está acontecendo. Daqui a pouco, as pessoas vão procurarem. Vai procurar a verdade. Os próprios pastores vão procurar pessoas justas, pessoas tementes a Deus, para orar por eles. Porque eles não estão procurando conteúdo, eles estão procurando conteúdo mundano. E não é por aí. Nós temos que restaurar. Ainda está tempo, restaura a sua vida espiritual. Coloca azeite em suas lamparinas. Esse é o conselho que Jesus nos passou. Fica aí este ensinamento para você, que Deus abençoe, que Deus faça crescer e multiplicar a tua semente aqui na terra. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Irmãos, eu peço encarecidamente para vocês, dê like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, para que esse trabalho cresça, porque se você fazendo isso, você também está proclamando a palavra de Deus. Porque uma palavra dessa, irmãos, vocês não encontram em qualquer lugar. Uma palavra tão santificada, tão abençoada como essa. Você não encontra, você sabe disso, você não vai encontrar. Então, vamos fazer uma corrente, né? Uma corrente do bem. Vamos compartilhar coisas boas. Vamos compartilhar conhecimento espiritual, alimento espiritual, porque quando você compartilha uma mensagem dessa, você está compartilhando um alimento espiritual para o seu próximo. E você é abençoado por Deus. É assim que a gente já começa a nos preparar, a nossa preparação espiritual diante de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até mais.